digníssimos professores, digníssimo público, convido seguidamente a usar da palavra, então, o nosso segundo palestrante desta manhã. É com muita honra que convido o professor Dr. Henrique Lins de Barros. Gostaria de agradecer o convite de Tito e do Fernando e de São Carlos em geral, de estar aqui em São Carlos e poder falar com vocês, para vocês, sobre essa figura emblemática que é de Santos Dumont. Eu preparei uma apresentação que eu receio esteja grande demais, porque eu pensei uma série de coisas. Mas eu vou fazer a apresentação rápida. E ela está com um problema de computação. Você sabe muito bem o que é computação, né? Você faz uma coisa e o computador faz outra, né? E você briga com o computador e ele não briga com você, não faz as pazes. Tem alguns filmes que eu coloquei e o computador não está acessando. Então eu vou fazer o seguinte: ao final da apresentação eu passo esses vídeos, tá? Agora está tudo claro aqui, mas eu não entendo nada. Eu estou resfriado. A gente fala muito de 14 bis, a gente fala muito dos trabalhos de Santos Dumont, e a minha preocupação foi de entender como Santos Dumont chegou aos seus inventos e o que ele fez depois. Ou seja, qual era o quadro que ele estava vivendo, o que existia em torno do voo e o que a contribuição do Santos Dumont permitiu que o voo evoluísse. Você lembra o seguinte: a gente está comemorando 110 anos do voo dos 14 bis e comemorando 115 anos do voo do dirigível número 6 em toda a Torre Eiffel. Isso parece muito pouco, não só muito pouco em questão de tempo, 115 anos foi ontem, como fazer um voo de 200 metros, o que é 200 metros? É menos que uma pista. Mas esses voos inauguraram o que a gente poderia chamar da era da navegação aérea. Ou seja, é só no século XX que os homens são capazes de voar, se deslocar pelo ar e de navegar. Navegar quer dizer você sair de um ponto, chegar em outro ponto e retornar. Então, só no século XX, os humanos, nós, foram capazes de fazer isso. Fez com que hoje a gente possa ir para os Estados Unidos em menos de 10 horas. No século passado, se levava 3 semanas. Então, esse contato entre as nações, a questão comercial, a troca de informação e as epidemias, né? Porque agora a gente pega um avião e leva algum resfriado para lá e vice-versa. Isso só foi possível agora, depois do voo. Então, é o nascimento do 14 bis. Eu comecei lá atrás, eu vou passar rápido essa parte. Eu não vou. Então, eu vou falar sobre o voo de 12 de novembro de 1906. O voo que foi feito às 16 horas e 45 minutos. Esse é um vídeo que não acontece. O 14 bis é isso. É um avião que vocês receberam um modelozinho, é um avião que, do conceito hoje, é um avião que voa de marcha ré, porque tem um leme na frente e asa atrás. A gente vai ver por que isso. Isso é a única peça dos 14 bis que sobreviveu. É a sexta de pilotagem.
vinha em pé, ou se assinou em pé no Brasil. Quando a gente fala de voo, sempre se retorna ao Leonardo da Vinci. Então eu vou passar essa parte muito rápida, porque senão não tem tempo. Leonardo da Vinci, em 1400 e 1500, ele projetou coisas voadoras, como se fossem pássaros, coisas que batessem a asa, né? E que a pessoa, nesse vento, ele aciona essas asas e ele então poderia voar, não voa, mas seria uma proposta. Ele projetou um paraquedas que ele nunca testou, Leonardo da Vinci não testava as coisas, mas que em 1990 foi testado, funcionou. Ele projetou um helicóptero, no século, em 1600, esse Vernier, ele pensou em voar dessa maneira, colocando uns remos nas costas e fazendo assim para voar. Ele não voou, ele desabou. Um brasileiro, Bartolomeu Guzmão, ele tentou e fez um pequeno balão de arquete, né? É o balão de São João. Nessa hora ele produziu a ideia de que não é possível fazer coisas que voam. O importante agora é o seguinte: no final do século XVIII, 1799, esse inglês George Cayley, ele fez um estudo sobre voo e achou tão importante esse estudo de voo que ele fez uma medalha de prata para marcar as forças que atuam nas asas de um avião. E fez esse planador. Esse planador é interessantíssimo, porque com esse desenho a gente pode reproduzir ele. Aqui assim seria onde é o centro de gravidade, onde é o peso, aqui é o contrapeso, e ele voa. O que ele concluiu é que para fazer um avião você tem que ter uma asa, você tem que ter fuselagem, você tem que ter um meio para estabilizar. Parece pouco. Ele fez em pouco tempo, uma série de protótipos e estudou a sustentação com braços, fez propostas de helicóptero. Em 1852, esse francês Giffard, ele desenvolveu um balão com motor a vapor para tentar dirigir o balão. Ele conseguia andar com o balão, mas ele não conseguia voltar com o balão. Então ele não tinha dirigibilidade. Teve um brasileiro que propôs um dirigível que não deu certo. E Renato e Krebs propuseram um dirigível movido a motor elétrico. Também era possível de dirigir em parte. Ele ia para um lado, mas não voltava. Os ingleses, Hanson e outros, começaram a desenvolver protótipos de aviões que essas ilustrações mostram mais do que o avião fazia. Esse avião nunca voou, mas a ilustração mostra. Um importante francês que deu uma contribuição foi Afonso Pinot, que ele fez aviõezinhos, assim, modelos a elástico, que entendeu estabilidade e tudo. Só que ele morreu muito cedo, ele morreu aos 30 anos, mais ou menos. Morreu aos 30 anos. Tem um ótimo que é Clement Ader, que é um francês, um inventor francês importante. Ele inventou as lagartas para os trens. Ele inventou uma coisa chamada teatrofone, que é ligado ao telefone, em que você podia ouvir uma peça de teatro pelo telefone. Tá? Isso aí foi muito sucesso da época. Aqui tem umas ilustrações. Tá? Ele inventou os pneus, um tipo de pneu de bicicleta, e ele inventou o avião. Está vendo essa coisa aqui que é meio esquisita, mas parece mais um morcego. Está vendo isso aqui bem cara de morcego? Ele inventou essa máquina que ainda existe. Aqui é uma foto da época, aqui é uma foto atual, e ele deu o nome dessa máquina de avião. Então, quando surge o termo, ela é uma máquina enorme. Aqui, o Clement Ader está aqui dentro,
enorme com esses hélices. Isso não voa. Tá? O alemão Otto Lilienthal, ele começou a desenvolver voo planado. Ele construiu uma montanha, né, cônica, pulava da montanha e voava. E voou e fez mais de 2.000 voos, é mais ou menos o precursor da asa delta. Asa delta que não tem cara de delta, mas nesse voo planado. E acabou morrendo em 1896, quando o avião caiu. O planadorzinho dele caiu. Tá? O planador caiu porque ele saiu da montanha e tentou fazer um voo mais longo e levantou o avião para ir mais longe. Nessa hora, perdeu a sustentação. Já está dando que sabe disso. Estourou e desabou. Outro nome importante é Langley, que desenvolveu uma série de modelos, às vezes grandes, que eram lançados de catapulta para voar. Né? E estudou também o fluxo de ar nas superfícies. E ele estudou para saber qual é a resistência da asa no ar. Né? Tem vários trabalhos desse tipo. Né? E, na época, a fórmula mais importante que tinha para o voo era essa aqui, KSV2. K é um número, é uma dimensão. S é a área, V é a velocidade. Quer dizer, se você aumenta a área da asa, então você aumenta a sustentação. Se você aumenta a velocidade, você aumenta a sustentação. Então, a grande dúvida era saber quem era esse K. E aí tem aqui uma série de pesquisadores, cientistas, que mediram o valor de K em épocas diferentes. Tá? Muitos mediram isso. Isso era fundamental para poder projetar um avião. Mas não havia uma conclusão. Isso aqui é no grupo. Então, o ar passa pela asa e faz esse movimento. Ele tem aqui, olha só que é a parte de cima. A parte de cima do ar que passa, ele corre e chega aí embaixo. Isso produz uma diferença de pressão e dá sustentação. Isso o Santos Dumont não sabia. Tá? Tinha também esses projetos malucos, né? Como é o caso aqui desse cara, que não deu nada. E tinha um engenheiro civil, Chanuto, que projetou grandes pontes, grandes pontes nos Estados Unidos, no Rio Missouri, e ele viu que essa estrutura das pontes seria boa para a aviação. Então ele pensou em fazer aviões com várias asas. Então o quadro que você tem é mais ou menos esse. Nessa hora aparece a figura de Santos Dumont. Santos Dumont estava jovem, estava em 1892, foi a Paris, depois que o pai dele, que era o plantador de café aqui em São Paulo, plantador de café, ele teve um acidente e morreu. E deixou para Santos Dumont o dinheiro da fazenda de café, ou a parte do dinheiro da fazenda de café. Santos Dumont foi para Paris, já formado, ele já sabia o básico, em Paris se especializou e começou a trabalhar com o voo. Logo, em 1898, na verdade 1897, ele inventou o primeiro motor a gasolina, o motor diesel, para o voo. Essa aqui é uma invenção importantíssima, que ainda existe, está em Minas, porque ele mostrou que o motor diesel, o motor que a gente chamaria hoje, grosso modo, a gasolina de combustão interna, é o motor da aviação. E ele construiu, então, um balão pequenininho para ele experimentar o voo. Depois, construiu o primeiro dirigível, número 1, e voou e caiu. Aliás, a trajetória de Santos Dumont, em geral, é sobe e cai, sobe e cai. Então, ele fez o dirigível número 1, voou em 20 de setembro de 1898. Depois ele fez o dirigível número 2, que caiu também. Depois ele fez o dirigível número 3, que já conseguiu realizar um voo controlado, ele mudou o gás, então. Depois ele fez o número 4, né? Depois ele fez o número 5 e caiu.
Quer dizer, isso tudo no intervalo de 1898 a 1901, a produção muito grande. A dificuldade dele e de todos era o fato de você colocar um motor de combustão interna, um motor diesel, perto de um balão de hidrogênio. Hidrogênio é um gás extremamente inflamável. Qualquer faísca faz o hidrogênio explodir. Então, essa era a dificuldade de conseguir resolver esse problema e Saint-Simon resolve. Em 1901, aí é quando ele caiu aqui, ele esteve subindo, aqui é o que sobrou do dirigível número 5, aqui é o tecido, e ele aqui está subindo. Em 1900, com o dirigível número 6, ele consegue fazer o voo em torno da Torre Eiffel. É o voo mais importante da época, porque é o voo mais importante da época, porque ele mostra que é possível você sair de um local, contornar para ir a outro e voltar num tempo determinado. O público todo viu Paris, que era a cidade central da Europa da época, parou para ver. Ele fez isso diante de uma comissão julgadora e diante do público. Então, nessa hora, o voo passou a ser possível. É possível você fazer o voo. Veja, no final do século XIX, 1890, por aí, você tinha um automóvel, você tinha um submarino que estava começando, você tinha locomotivas, você tinha uma série de invenções que o século XIX deu. Você podia andar na terra, no mar, debaixo do mar, da água, fazíamos tudo, não podia voar. Então, o grande desafio do século XIX era o voo. Como é que você ia resolver aquele problema? E a primeira pergunta é: será que esse problema é solúvel? Será que a gente pode resolver esse problema? Então, o voo de 1901 mostra que pode. Ele é o único dos vários inventores que consegue voar. Então, ele passa a ser a pessoa mais importante. Aqui são os possíveis namorados de Saint-Simon. Em 1902, no ano seguinte, ele faz uma série de demonstrações e continua fazendo, por vários inventos. Em 1903, em 1902, os americanos, o Bill Wright, começam a experimentar planadores. E para evitar, lembra aquele alemão Lilienthal que caiu no planador e morreu? O que aconteceu com o planador? Ele saiu, tentou aumentar o voo, levantou a frente do planador, perdeu velocidade, caiu. Então os Wrights pensam e colocam o leme na frente do avião, para na hora que ele fizer esse movimento de rotação para cair, o leme segura. Então eles colocam o leme na frente. Em 1903, os Wrights comunicam que fizeram um voo, mas não tem testemunhas. Os franceses estão trabalhando ainda no Ferber, a gente está fazendo experimentos, pendurando os aviões em grandes braços para poder estudar a estabilidade. O Voisin, que é um inventor francês muito importante para aparecer, está voando de planador. Numa praia de Buca, ele faz saltos, que nem o Lilienthal, faz saltos de uma montanhazinha para voar. E com isso ele começa, os franceses também, começam a entender essa questão de estabilidade. Eiffel, Gustav Eiffel, que fez a Torre Eiffel, estava estudando voo. Ele usou na Torre Eiffel um cabo comprido, em que ele jogava o aparato para medir a resistência do ar e poder saber qual era a velocidade e o peso para fazer o avião. Ele até tinha um túnel de vento na Torre Eiffel para fazer esse estudo de sustentação dos aviões. O Hargreaves, que é um australiano, também estava interessado no avião e
faz vários modelos, assim, modelos na forma de caixa, né, para tentar encontrar estruturas rígidas, estáveis e ter uma configuração nova. Nessa hora, em 1905, o que aconteceu? Ninguém ainda tinha conseguido voar um avião mais pesado que o ar. Então foi criada a Federação Internacional de Aviação, né, que a grande questão é a seguinte: muito bem, como é que a gente vai saber se algum inventor inventou um avião? Qual é o critério para que isso seja avião? Então ela coloca os critérios. O voo tem que ser realizado na presença de um júri, de uma organização, de um organismo oficial. Que o voo deve ser realizado em tempo calmo e sobre terreno plano. Quer dizer, não vale você pular do morro, não vale você ter um vento para levantar você. Tem que ser calmo, sem vento, no plano. O avião deve deixar o solo pelos próprios meios. Quer dizer, não vale auxílio externo, não vale alguém te empurrar, não vale colocar uma coisa de fora empurrando. O avião tem que ter suas próprias fontes de energia, o avião tem que voar em linha reta, e etc. Então, esses critérios vão dizer o que é um avião. E, olhando para trás, aqueles que diziam que tinham feito o avião em 1884, em 1890, em 1898, todos esses aqui tinham dito que tinham inventado o avião, ou estavam próximos de inventar. Essa Federação Aeronáutica Internacional, não. Esses aviões não satisfazem o que a gente chama de avião. Avião é uma coisa que tem que voar sozinho, tem que ser terreno plano, sem vento e tal. Em 1904, Saint-Simon apresenta um projeto do que ele quer fazer. De um avião, que é esse plano aqui, que muito se assemelha ao projeto Cayley, quer dizer, o projeto 100 anos antes. E ele comunica, isso é uma coisa importante que o Saint-Simon faz, tudo que o Saint-Simon está fazendo, ele comunica o que está fazendo, com os detalhes do que está fazendo, não esconde nada de ninguém. E quando as coisas dão certo, todo mundo fica sabendo. Quando as coisas dão errado, sabe por que deu errado. Ele então está experimentando ele está fazendo experimentos com um planador do tipo desse anterior, bem desse tipo aqui. Ele está fazendo experimentos para entender o avião e está construindo um helicóptero. Ele constrói um helicóptero, ele começa a construir um helicóptero. Isso em 1905, que ele está pensando: eu vou fazer um avião para voar, ser avião, mas eu não sei o que vai ser melhor, se vai ser um avião ou um helicóptero. Então ele começa a trabalhar nas duas coisas. Esse helicóptero ele abandona, muito porque os outros estão correndo também, estão chegando perto do avião. Então Saint-Simon de repente para essas coisas e vai pegar o biplano, o avião de duas asas, lá naquele engenheiro civil Chanute, que fazia os planadores. Ele pega aquela estrutura de caixas que vocês viram aí. Ele vai pegar com Harley, o australiano. Ele pega a ideia de colocar o leme na frente com os irmãos Wright. Ele pega a potência do motor dos Rubens Rosa e ele pega o motor feito por inventor francês, ele junta todo o conhecimento da época e uma coisa nova, uma coisa que nunca tinha sido feita. Com esse conhecimento, ele faz o 14 bis, mas ele tem um problema. Vou passar isso rápido. Como é que ele vai fazer o avião? Ele começa a construir o avião e ele pensa o avião preso a um dirigível que ele tinha feito, dirigível 14, para o dirigível levantar o avião, ficar, não voar, mas ficar mais leve. Então ele coloca um balão e um avião. Ele pensa
Ele testa isso. Ele testa isso com o balão, lá em bactéria. E dá um salto. Depois ele vai fazer aqui, ele está aqui, ele pendura o avião no cabo, equilibrado, e levanta o avião num cabo inclinado. E aí larga, o avião desce e ele testa esse tipo de equilíbrio. Então ele tem um burrinho aqui, ele puxa o avião até em cima, depois ele desce e ele entende a estabilidade. E em 23 de outubro, ele faz um voo de 60 metros. Então já é o primeiro grande voo que ele faz e que é noticiado no mundo inteiro. No dia 12 de novembro, ele faz um voo de 220 metros e é o primeiro voo homologado, o primeiro voo reconhecido internacionalmente de um avião, internacionalmente pela Federação Internacional de Aviação. É o primeiro voo. Bom, eu vou só explicar. Eu passei rápido, porque são vídeos, ele não está entrando. Em abril, o 14 bis cai. Ele faz outros testes, o 14 bis cai, aqui caiu, foi destruído. E aí Santos Dumont está no sinuca. Ele fez um avião que voa, mas não é um avião bom para voar, é um avião instável, é um avião que não consegue voar muito bem. Ele faz uma série de experimentos. Então o que é que ele faz? Ele faz o número 15. Ele faz um novo avião, completamente diferente, e coloca agora a asa na frente, o leme atrás, com o motor em cima, e testa esse avião. Esse avião é de madeira. E esse avião não voa, não tem condição de voar. Aí ele não entende, ele mudou o avião, mas ele não está voando. Quer dizer, ele teve um avanço e agora um retrocesso. Ele acha que esse avião, como era de madeira, ficou muito pesado. Então ele faz um avião, que é juntando um balão a um avião, que é o número 16, para fazer um avião mais leve. Então ele mudou a forma, com 15, não deu certo. Faz mais leve com 16, não deu certo. Aí ele faz um avião com uma potência enorme, um motor enorme. Ele abandona, não vai dar certo. Então ele está no sinuca. Em menos de um ano, ele teve um avanço, voou e não sabe mais voar. Aí ele já não tem mais. Como é que ele vai mudar isso? Então ele pensa, aí ele recebe um desafio, aposta com ele que ele não chega a 100 km por hora numa lancha. Ele adora apostas. Então ele constrói uma lancha que tem uma asa debaixo d'água, tem um leme debaixo d'água e tem um motor de avião em cima. E com essa lancha ele começa a testar no rio para ver como é que ela se comporta. Ele não ganha a aposta, mas então ele faz uma série de testes com a lancha no rio Sena para ver como é que ela se comporta. Isso eu vou depois passar os filmes. É estranho. E aí ele, de repente, no intervalo de menos de um mês, ele projeta um motor de cilindros opostos, motor assim que é usado até hoje na aviação, navios pequenos, né? Ele projeta e constrói um motor e faz o D1A0. É um avião pequenininho, feito de bambu e seda, e ele consegue voar. Então ele conseguiu recuperar o tempo perdido, digamos assim. Ele tinha conseguido voar o voo do 14 bis, depois ele teve uma série de fracassos, e depois ele consegue resolver o voo. Agora ele entendeu o voo. E aí ele faz o D1A0, faz baixo do D1A0, por exemplo. O D1A0 vai ser. Esse avião é muito pequeno. Ele faz voos magníficos com o D1A0. Numa ocasião ele está voando, ele sai no final da tarde e está voando com o D1A0, o tempo começa a ficar escuro e a gasolina vai acabando. E ele não tem mais como voltar.
Então o que ele faz? Ele olha assim e vê esse castelo, lá perto de Paris, um castelo que tem um gramado enorme, que é uma própria pista de pouso. Aí ele posa aí. Mas veja, você tem que pensar Paris no início do século passado, no que a gente chama de Belle Époque, e que você tem pessoas muito ricas e vivem muito bem. Ele posa com Demoiselle no castelo do Conde Gaillard. O Conde Gaillard fica fascinado porque a pessoa mais importante do mundo está no quintal dele, e o pessoal do aeroclube, o pessoal o pessoal do campo de provas que ele estava, está desesperado, porque um avião desse não voava mais do que 20 minutos. Né? Então ele saiu para voar e não voltou 20 minutos depois, de onde ele caiu. Então começa um rebuliço, a procura dos jornalistas, aonde que Santos Dumont caiu. E ele não caiu e caiu. Ele pousou no Castelo Gaillard. E quando encontra ele no Castelo Gaillard, não fiz nada demais. Eu fiz o que o avião tem que fazer. Eu saí de um lugar, fui para outro. Qual estranho antes de você? A entrevista é ótima. O jornalista perguntou: Vetor, fala milhões. Bom, de verdade eu estava voando e a altura não me assusta. Sim, mas conta melhor. Não, ele estava caindo. Ele consegue transformar o insucesso da queda numa coisa que ele fala de uma visão muito ampla. No futuro todos nós estaremos voando, vamos ligar as Europas, as Américas e tudo. Então ele tem essa jogada de marketing, ele sabe muito bem usar o marketing. Quase todos os voos, se não todos os voos dele, foram muito bem fotografados e muito bem documentados. A gente tem notícias publicadas em jornais, mais de 10 mil notícias em 10 anos. Tá? Se você pegar nesses sites que agora a gente tem acesso na internet, dos jornais americanos, New York Times e tudo, você entrando nos arquivos, praticamente toda semana tem uma notícia sobre Santos Dumont. Ele era a figura mais badalada da Belle Époque. Aqui ele está no Castelo Gaillard, né? Aqui é o aviãozinho dele, aqui é o Castelo Gaillard, você vê que é uma casinha pequena, sem nada demais, né? Então, depois dessa série de eventos, o que acontece é que em 1908, né, o Farman, que é um inventor francês, consegue fazer o primeiro voo de 1 quilômetro fechado, fazer uma volta de 1 quilômetro. Você tem noção de como a aviação estava surgindo. O Português voou 200 metros, Farman 1 quilômetro. Hoje, falar em 1 quilômetro, a gente morre de rir. É menos do que um avião consegue fazer curva. Eu tenho a impressão que um F5 faz em mais do que, né? Fácil. Faz exatamente. Esses aviões escassos de alta performance, eles saem de um estado, fazem a curva do outro e voltam. Então, em 1908, o primeiro voo de quilômetro fechado. Só em 1908, que os irmãos Wright vão dizer: olha, gente, eu já estava voando há muito tempo, vocês já não estão acreditando. Quer ver que a gente estava voando? Vamos mostrar. E mostram um outro avião. O que eles vão mostrar para os franceses e para os Estados Unidos não é o avião de 1903. O avião de 1903 foi destruído em 1903, depois que realizou uma descida, um salto, e os irmãos pegaram o avião para fazer uma outra tentativa e o vento carregou o avião. Então, não é isso. Toda a documentação que a gente conhece dos Wrights é posterior ao voo de Santos Dumont. Não houve nunca uma divulgação anterior. Em 1909, Blériot consegue fazer o voo, a travessia do Canal da Mancha, que é outro feito fantástico, porque de repente o avião sai da França e chega na Inglaterra. E os ingleses assim: gente, a Inglaterra não é mais uma ilha. A defesa da gente era ter a Royal Navy, era ter a marinha inglesa, que impedia que qualquer chegasse no território, qualquer um ia chegar no território pelo ar. De repente vem o francês pelo ar e chega. Então mudou completamente o panorama da Inglaterra.
Aqui essa foto, por exemplo, que é a foto dos irmãos Wright, que a gente já viu publicada milhares de vezes. Essa não é a foto do voo que eles dizem que voaram. Essa foto foi a primeira tentativa que eles fizeram, que foi a hora que o fotógrafo fotografou. Se você olhar, esse avião está com o leme na frente completamente levantado, ele vai cair mais ou menos aqui. Isso está escrito no diário de Orville, diz que a primeira tentativa, o avião não chegou a 12 metros. Então, essa foto aqui é divulgada como sendo a foto histórica. Essa não é a foto histórica. A foto que seria histórica é essa aqui. Aqui esse é o monumento aos Wright. O avião saiu desse ponto, e chegou nesse ponto, ou seja, desceu. Aqui a foto, a única foto que foi tirada nesse dia, de 1903, 17 de dezembro, nessa quarta tentativa, é essa do avião lá embaixo. Você ampliando essa foto, você vê que o avião está visto de cima, ou seja, ele desceu, não foi um voo plano. Aí a gente pega aqueles critérios que eu tinha falado, do que seria o avião e tudo, a gente compara. Né? O voo anunciado com antecedência. Isso é importante. Pensa nas Olimpíadas. Pensa no Bolt, né? Aquele cara que corre um pouco. Então, pensa no Bolt. Ele só vai ganhar a medalha de ouro se ele disser no dia tal eu vou correr e vou ultrapassar a área. Não vale ele chegar daqui a uma semana e dizer, olha, semana passada eu corri e fiz muito baixo. A prova olímpica é uma prova que é anunciada com antecedência, é convocada uma comissão julgadora e é pública. Isso é uma prova olímpica. Isso é uma prova, se a gente usar, é uma prova do trabalho científico. O trabalho científico, a gente tem que publicar o trabalho, tem que ser analisado por uma comissão julgadora, por preferis, por pessoas que analisam seu trabalho, você publica e todo mundo toma conhecimento. Dizer que, olha, gente, ontem eu fiz uma teoria fantástica, muito melhor que a teoria de Einstein, não vale nada. Eu tenho que divulgar ela. Então, o voo anunciado com antecedência era importante para convocar a comissão julgadora e convocar o público. O voo diante da comissão e do público, os Wrights nunca fizeram isso. O voo completo, decolagem, voo e pouso, os Wrights não fizeram isso, porque não eram capazes de decolar. O voo sem auxílio externo, vento, inclinação, os Wrights não fizeram isso. O voo realizado pelos próprios meios, os Wrights não fizeram isso, dependendo de vento, e atingir marcas pré-definidas. Ou seja, o voo de Saint-Simon, o desafio era fazer o voo de mais de 100 metros. Ele foi e fez. O voo dos Wrights não tinha esse desafio. Então, nenhum dos critérios usados na época para caracterizar o voo, os Wrights satisfazem. E todos os seus planos satisfazem. Agora, eu acho que eu vou dar um jeito, mas não sei qual. Eu vou passar os vídeos, tá? Então, o primeiro vídeo é o do 14 bis voando em 1906, 12 de novembro. Tá? Esse é um vídeo que documenta o primeiro voo de um avião na história. A gente vê que é um voo muito modesto. Esse é o vídeo feito, né, na minha ocasião, por outro fotógrafo. O que eu fiz com esses vídeos foi reduzir um pouco a velocidade do vídeo, porque a bitola antiga é diferente. Normalmente, quando a gente vê filme antigo, todo mundo é muito nervoso. Eles eram nervosos, mas não tanto. Então, o que eu fiz foi mexer um pouco da velocidade. Tá? Existe um terceiro vídeo que eu não sei identificar, em que aparece o 14 bis voando para trás que a gente tem uma multidão, mas a gente não nota.
avião. Aí lembra que eu falei o 14 bis foi reconstruído, foi feito um novo 14 bis em cima da documentação que a gente conhece, dos dados que a gente conhece, tentou se fazer a coisa mais fiel que se podia. Foi feito em Caldas Novas pelo Alan Palazzi. E ele voou. Mesma potência de motor, o motor não é o mesmo, mesma potência de motor, até onde a gente conhece, o mesmo material, né? O Fernando estava lá também, mexendo. Ele voa. E voa estável. E não é um avião muito bom, não, mas voa. Aqui tem o outro voo dele. O controle do 14 bis é muito complicado, porque o piloto vai em pé. Ele está preso aos ailerons, ele está meio colete, está ligado à asa do avião. Quando ele faz assim, ele mexe na asa do avião. Então ele está com os pés no chão, uma mão no controle e a outra mão no controle, e o corpo no controle do avião. Está vendo? Esse controle aqui é do aileron. Olha, eu diria o seguinte: o 14 bis, quando a gente vê fotografia, parece um avião muito estranho. Quando ele está voando, parece uma escultura de cauda. Ele é meio transparente, não sei se você concorda, mas é meio transparente e está no ar, assim, ele passa devagar, não é como a Groot, ele passa devagar, assim, no ar, tem uma certa impotência. Eu acho que esse vídeo reproduz bem esse tipo de... É diferente, a gente vê o 14 bis sempre de uma maneira meio exótica. Bom, lembra que eu falei daquele deslizador, daquela lancha que Santos Dumont fez? Não é uma lancha. Aqui é o Santos Dumont. Ele está colocando na água seu invento e ele vai rebocar com uma lancha o invento. Ele está com o motor desligado, está sem motor. Presta atenção no seguinte: na hora que ele ganha velocidade, essa lancha sobe lá. Está vendo? Está vendo que ela está deslizando com a asa? Ele não está com o corpo, ele está deslizando com a asa. Eu acho, aí uma interpretação, eu acho que nessa hora o Santos Dumont entendeu o que era o avião, porque ele mudou o meio. Ele estava tentando voar no ar, e no ar não estava conseguindo. Quando ele vai para a água, que é outra velocidade, ele consegue fazer a lancha subir. Aí ele entende que a asa tem que estar na frente, o leme tem que estar atrás, tem uma certa configuração e tem que ter um desempenho. Aí ele faz um depois. É a asa para... Aqui é o Demoiselle. Você vê que o Demoiselle é pequenininho. O Santos Dumont tinha 1,50 m. Então você vê que o Demoiselle é bem pequenininho. Aqui é o motor, ali. Bom, lembra, avião dessa época não tem freio. Então, os mecânicos têm que segurar o avião para o avião não seguir andando. Quando está na hora, vai ter lá. E quando o avião posa, não tem freio. Então alguém tem que segurar o avião. Não é muito prático, não, isso. Aí ele levanta o voo, tá vendo? Essa cena eu acho ótima,
cinegrafista está filmando, mas não sabe o que o Demoiselle vai fazer. E o Demoiselle, em vez de botar uma passarela. Aqui é o pouso do Demoiselle. Então ela está aqui o chapéu. Tem sempre uma mulher. E sempre passa um cachorro. O Chapin está esperando. O Chapin é esse aqui, é o mecânico que se assumiu. É um dos mecânicos. Ele está esperando para saber. As pessoas do campo estão esperando para saber o que vai acontecer. Aí o Demoiselle começa a aparecer. Está chegando. Aí novamente a mesma coisa. O cinegrafista, ele sabe que esse momento é um momento importante. Ele continua filmando, seja o que Deus quiser. Agora preste atenção no seguinte, o aviãozinho vai pousar. Para parar, vocês vão ver, o Simão vai colocar a mão na roda do avião segurar. Então o que eu queria falar era um pouco disso e abrir para perguntas. Eu acho que uma coisa que sempre ocorre quando se fala de Saint-Simon é se ele foi o primeiro ou se foram os irmãos Wright. Mas o que eu tentei mostrar aqui é que não existe nenhuma evidência histórica que possa dizer que os irmãos Wright voaram em primeiro lugar. Pelo contrário, todo reconhecimento da época aponta para Saint-Simon. Há muito interesse em você dizer que você inventou a coisa, porque o avião é uma indústria muito lucrativa. Né? Então há esse desvirtuamento da história. A contribuição de Saint-Simon vai muito além do avião. Por exemplo, em 1916, Saint-Simon estava vindo da Argentina para o Brasil e ele passou por Foz do Iguaçu, por Iguaçu. E ele viu aquelas cachoeiras fantásticas, aquela paisagem maravilhosa, e ele propôs então ao governo do Paraná que comprasse aquela região que pertencia a um fazendeiro uruguaio, comprasse aquela região para transformar em um patrimônio ambiental. Isso efetivamente foi feito depois. Então essa visão de Saint-Simon, de ter assim, uma visão muito ampla, de ver que a importância ambiental, por exemplo, em 1916, era grande, é muito característica da figura de Saint-Simon. Ele está assim, dando palpite e tendo uma visão muito ampla das coisas que estão acontecendo. Na década de 20, ele começa a ter claramente um quadro estranho, um quadro de certa depressão. Né? Ele está oscilando, está muito eufórico e está muito triste. Tem a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial é uma barbaridade, é uma coisa completamente sem sentido. Não sei se vocês estão acostumados a ouvir falar da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que matou 20 milhões de pessoas para lá. E pós-Primeira Guerra Mundial, então, na década de 20, por exemplo, surge um grupo de importantes pessoas que são contra a guerra, né? Não veem mais a guerra como uma forma de resolver os problemas. Entre essas pessoas, Saint-Simon, mas tem vários outros. E da década de 20, a década de Saint-Simon está um pouco perturbado. Ele vem ao Brasil, ele é tratado por Juliano Moreira, que é psiquiatra que estava iniciando psiquiatria no Brasil, e esse quadro vai oscilando. Em 1924, ele é escolhido para a Academia Brasileira de Ciências. É o reconhecimento de que ele é um cientista. Em 1930, ele é escolhido para a Academia Brasileira de Letras, porque a escrita de Saint-Simon é muito bacana, muito bonita, muito cheia de imagens. Tá? Mas em 1932 ele se suicida. Então é uma coisa que é um trauma para o país.
o inventor do avião, o cientista mais importante do país, está em tal depressão que se suicida. Que mais? Agora, lá no Rio de Janeiro, está com uma exposição de Santos Dumont, chamada Santos Dumont, Poeta Voador, no Museu da Manhã, que é um museu que está bombando no Rio de Janeiro. O Museu da Manhã não tem ainda um ano, já tem 1 milhão de visitantes, e a exposição de Santos Dumont começou em abril e já está chegando a 400 mil visitantes. Nas Olimpíadas, vocês devem ter visto a abertura das Olimpíadas, né, que aparecia o 14 bis, aquela coisa. É interessante a gente ver a figura de Santos Dumont, que todo mundo conhece, mas não conhece, quer dizer, conhece o nome, mas não conhece a contribuição, está começando a ressurgir, a aparecer com força. Eu acho que é função da gente agora, a gente mostrar a importância de Santos Dumont como inventor, como cientista, e mostrar a importância de vários outros cientistas que o Brasil contribuiu. Oswaldo Cruz, Carlos Chaves, tem vários, tem muitos, uma contribuição brasileira para um mundo muito grande, só que a gente não está sabendo fazer isso, né? Certo? Perguntas, quem tem perguntas para fazer? Algumas dúvidas que queiram tirar agora? Opa! Se Santos Dumont virasse 14 bis ao contrário, do jeito que ele fez com a lancha, mais cedo, ele teria alcançado o sucesso mais cedo ou continuaria no mesmo? Colocar a asa da frente e o leme atrás, eu tinha que fazer um outro avião. Não é só mudar a configuração, tinha que fazer todo o projeto do início. O 14 bis com o leme, que a gente chama leme na frente e asa atrás, está resolvido ali. Ele pode não ser muito bom de estabilidade, mas é o primeiro. E aí você diz, mas o Santos Dumont voou só 200 metros. O Santos Dumont não era piloto. Te coloca lá para voar 14 bis. Qualquer avião, será que você chega a 200 metros? Você espera. Então é essa coisa. A configuração dos 14 bis era a configuração que, naquela ocasião, o Santos Dumont conseguiu resolver. Ele tem sustentação, tem potência de motor, tem estabilidade, mas não está ideal, mas é o primeiro. Mais alguém? Professor Henrique, obrigado pela palestra. Que tipo de formação o Santos Dumont teve para que pudesse ousar tal? Ele parece o Chaplin do cinema. Ele procurava o material, ele desenvolvia o motor, ele encontrava o melhor gás para o dirigível, ele pensava na aerodinâmica e tudo mais ao mesmo tempo. E pilotava. E caía. E essa é uma das virtudes de Santos Dumont. Ele sabia cair. Né? Não morreu por isso. Veja, a formação de Santos Dumont existe um certo enigma. A maior parte da formação dele foi aqui em São Paulo, foi em Campinas, na escola, Colégio Culta Ciência. Da família, quando ele vai para a França em 1892, ele tem contato com as feiras industriais e fica fascinado com os motores. Mas na fazenda, o pai dele, o Henrique Dumont, ele já tinha industrializado a fazenda, mecanizado a fazenda. O pai dele manteve a fazenda sem escravos, com imigrantes italianos fundamentalmente, e mecanizou, colocou locomotivas e máquinas. E segundo os relatos do próprio Santos Dumont e de familiares, Santos Dumont tinha domínio daquelas máquinas, sabia como funcionavam. No livro Os Meus Balões de Santos Dumont, no início dele, ele comenta a produção de café. E é muito bacana ler aquilo, porque ele vai mostrando como é que é feita a colheita do grão, transportado o grão, a secagem do grão, a mocoa. E ele tem uma visão crítica. Ele, por exemplo, diz qualquer coisa que oscila assim não é bom, ninguém se acerta. Então ele já tem uma formação que é mais do que formação intuitiva. E quando ele vai para a França, pela segunda vez, para se formar, digamos assim, com um professor, um preceptor, que a gente infelizmente só conhece o nome dele,
professor Garcia, o espanhol, ninguém sabe quem é isso, tem uma citação de Santos Dumont. Quando ele vai para lá, ele vai para estudar mecânica, engenharia, eletricidade, mas ele já está formado. Porque ninguém está. Em 4 anos o cara não é capaz de projetar um motor novo, revolucionário. O primeiro motor dele é um motor em tandem, não é um motor qualquer, é um motor novo, que ele patenteia e divulga patente. Mais alguém quer fazer uma questão? Opa! Quem apoiava o Santos Dumont em Paris? Quem apoiava o Santos Dumont em Paris? Isso. Santos Dumont foi para Paris com muito dinheiro quando o pai vendeu a fazenda. O pai sofreu um acidente e viu que ia morrer. Então vendeu a fazenda, que ficava aqui em Dumont, né, aqui perto, que era a maior fazenda de café do Brasil, e distribuiu o dinheiro entre os filhos. Então Santos Dumont foi com dinheiro para Paris. Agora, não é só isso. Ele chegou em Paris, do início da vida dele, ele está garantido. Ele tem uma família rica e tem dinheiro. Mas, por exemplo, quando ele ganha aquele prêmio Deutsch, quando ele faz o contorno do Eiffel, ele ganha 150, 170 mil francos com juros, que é dinheiro demais. Esse dinheiro, ele, antes de ganhar, ele disse: eu não quero dinheiro, eu vou dar o dinheiro para os operários necessitados de Paris e para os meus mecânicos. Tá? Aí você diz: pô, que posição maravilhosa, Santos Dumont. A minha leitura é um pouco mais safada. Essa posição fantástica, Santos Dumont. Porque antes dele ganhar o prêmio, ele já conseguiu a opinião pública toda. Mesmo que ele fracassasse, os parisienses, os franceses, esse cara tem que ganhar o prêmio, tenta de novo, tá certo? Porque o cara arrisca a vida, eu levo $100 mil, 100 mil francos. Então ele abre mão desses 100 mil francos. Aí o governo brasileiro dá a ele um prêmio de 100 mil francos. Todos esses voos que a gente está falando, assim, que parece muito com a fantasia, todos eles tinham alguém que estava financiando, alguém que estava apostando. Isso eram apostas altas. Era o início da indústria do petróleo. Na hora que você mostra que o petróleo vai ser o combustível do futuro, quem tinha petróleo estava ficando rico e estava dando dinheiro. Se você fizer isso, eu te dou tanto. Entende? Então, a trajetória de Santos Dumont começa com o dinheiro do café daqui, mas depois é mantida com os prêmios que ele ganha e com os interesses que tem. Ele, quando morre, está mais rico do que quando foi. É verdade que Santos Dumont se matou depois de ver os aviões usados na guerra? Olha, a guerra terminou em 1918. Ele se matou em 1932. É pouco provável que tenha sido por causa disso. É claro, tinha uma guerra em 1932, a Revolução Paulista aqui. Não tinha ocorrido nenhuma operação militar em Guarujá onde ele estava. Agora, se você olha para antes, ele estava muito angustiado. Então, o que eu acho que Santos Dumont, ele foi se confundindo com o invento. Então, quando tinha um acidente dirigível, como o R-71 na Inglaterra, caiu na França e morreu todo mundo, ele fica deprimido. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, em 1928, os professores da Escola Politécnica resolveram homenageá-lo. Saíram no avião, juntos, com uma carta de boas-vindas. E você está chegando aqui e tal. O avião fez uma hora, caiu, morreu todo mundo. Ele ficou deprimido totalmente. Entende? Então, ele tem uma série de coisas assim, em que ele manifesta essa depressão. Falava-se que tinha esclerose múltipla. Esclerose múltipla, em geral, é uma doença degenerativa. Você olha o filme dele, de 1929, ele não parece absolutamente comprometido. O discurso dele, que foi gravado no filme, não parece.
Então eu acho que essa versão de que, olha só, ele morreu por causa da guerra, eu acho que nós estamos romantizando. Ele está, na década de 20, ele está procurando vários sanatórios para se internar. Veja, sanatório da década de 20 não é sanatório de hospício. São grandes hotéis, muito bem estruturados, que a elite pode ir para tratamento. Mas ele procura, ele vai e se interna. Então eu acho que ele estava muito angustiado, ele era uma pessoa complicada. Se assim como todo inventor, o primeiro experimento, a primeira invenção, assim que ele inventou o primeiro avião dele, e ele percebeu que ele fracassou, o que fez com que ele expandisse a mente e visse que ele podia ser melhor do que aquilo que ele fez? É uma boa pergunta, entende? Eu acho que é um pouco que o Eduardo falou tudo. O problema da inovação, né? O problema de desenvolver alguma coisa nova, é que você junta os cacarecos, as várias coisas que você conhece, e constrói uma coisa nova. E você tem um modelo na cabeça, sabe? Se eu fizer isso, está certo. Mas esse modelo na cabeça, eu posso mudar. E eu posso tentar outra coisa. Porque no caso de Santos Dumont, era um executivo que tinha segurança de que seria possível voar. Ele tentou, deu errado, então tá, ele que está errado, não é a proposta. Não é que você não possa voar. A gente tem que descobrir a chave. Por isso, quando ele voa em 1906, no ano seguinte, vários inventores estão sabendo voar. Ele deu a chave do problema. Ele disse, olha, para voar tem que fazer isso, gente. Eu não fiz ainda muito bem, mas é assim que se faz. Entende? Então, essa capacidade de mudar o conceito mental é uma capacidade que não é simples, não é todo mundo que tem. E Santos Dumont tem muito claro. Você vê, em 10 anos ele fez mais de 20 inventos, construiu o voo e desabou. Além do avião, o que mais? Ele criou ou inventou algum objeto? Não sei. Ser exigente. Além do avião, ele fez motor a explosão para a aviação. Ele fez um outro motor a explosão para a aviação. Ele mudou todos os materiais usados para os dirigíveis. A seda, o fio, cabos e tudo. Tá? Ele não fez o relógio de pulso, mas a ideia é dele. O relógio de pulso que a gente usa é uma ideia que vem, não é ideia dele, olha, eu tenho muito medo da gente chegar a dizer, inventou isso e aquilo. Ele participa da ideia do relógio de pulso que o Cartier faz. Já existia o relógio de pulso, mas o relógio de pulso não era popular. Não tinha mercado. Um produto como esse você tem que saber vender. Então, quando foram os primeiros relógios de pulso no início do século XX, não tinha mercado. Os americanos diziam, para que relógio de pulso? É uma besteira. Porque os homens não precisam de relógio de pulso, porque tem na algibeira. E as mulheres não precisam saber a hora, porque tem que fazer o que os homens mandam. Então está tudo resolvido. A Cartier consegue lançar no mercado o relógio de pulso do Santos Dumont. O que mais? Ele não inventou, mas ele é uma cratera na Lua. Em homenagem a Santos Dumont, tem uma cratera na Lua com o nome dele. Tá? De 1973. Então, sei, tem pequenos inventos, como os mecanismos simples de encadenação para corrida de cachorro, para esqui. Tem vários inventos assim que ele faz, patenteia e divulga. Agora, além do avião, além dele parar o avião com a mão, ele pensou em usar em algum tipo de freio de pouso na época. Ele parava o avião com a mão, como ele fez com o Mosé. Ao invés de ele parar com a mão, ele não teve uma ideia de colocar uma espécie de freio no avião. Freio? Olha, com certeza deve ter tido. O Demoiselle não é o único avião que parava com a mão, não, viu? O que acontece é o seguinte, o avião é uma coisa bastante crítica. Qualquer coisa que você põe a mais, você trabalha contra.
Né? O que você quer do avião é que tem menos coisa. Um avião que você não tinha uma pista, você posa na areia, e que é muito leve e tudo, é melhor não fazer nada. Veja, uma coisa que eu não comentei aqui é muito simples. Quando Santos Dumont está fazendo 14 bis, por que ele pensa, e ele escreve isso, que se ele quer levantar voo, ele tem que levantar a frente do avião, para poder levantar voo. E é para isso que ele põe o Leme na frente. Não é nada óbvio você pensar que no avião moderno, quando o piloto puxa o manche para levantar voo, ele está empurrando o Leme para baixo. Entende? O avião está aqui, a roda está aqui, você empurra e levanta. Mas por que você vai fazer força para baixo se você quer ir para cima? Isso não era óbvio. Então ele colocou o Leme na frente. Entende? Então, tem essa coisa. Várias inovações que são colocadas no avião. Na época, o problema era o seguinte: qualquer parafuso a mais que se fazia era crítico. Oi, bom dia. Você citou o ato, a palavra frase de patentear uma invenção do Santos Dumont. O avião não foi uma invenção patenteada, certo? Eu digo isso porque existe muita discussão acerca de quem foi o precursor disso, visto que na própria página da Wikipédia, que não é uma fonte muito confiável, mas mesmo assim, se você coloca pai da aviação, aparece a página do Santos Dumont, e está dito lá que o Santos Dumont, para os brasileiros, é considerado como o pai da aviação. E se você coloca na página dos irmãos Wright, está dito que eles são considerados os pais da aviação. E é estranho você ver esse reconhecimento deles depois de todas as provas que você acabou dando. Olha, primeiro, avião não é patenteável. Você pode patentear partes, mas o avião é um complexo de coisas que você não pode patentear. Né? Depois, acredito que a aviação era uma senhora muito dada, porque tem tanto pai, né? Tem Clement Ader, tem Wolf Wright, tem Kurt, tem todo mundo. Tá? Porque, na verdade, a aviação, o avião, é a confluência de várias atribuições. Tá? A questão americana é a seguinte: você tem provas factuais, reais, históricas, de que em 1903 não voaram. Tá? Isso você não tem como negar, como afirmar isso. Está dito no diário do Orville Wright que o vento tinha 40 km por hora. 40 km por hora você levanta qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa da época. Então, isso está dito. Está dito na documentação dos irmãos Wright que de 1904 eles voaram mal, em 1905 mais ou menos. Depois eles vão comprar um motor novo, depois vão apresentar uma outra coisa na França em 1908. Aí você pergunta, como é que isso acontece? Acontece comercialmente. É muito importante você dizer: eu sou o inventor de alguma coisa. Tá? E acontece, porque a gente já está um pouco cansado disso, e se as coisas não foram feitas pelos americanos, elas não foram bem feitas. Tá? Então a gente tem 200 coisas. Invenção, descoberta no Brasil deve ter sido americana também. Né? Acho que não, porque o Brasil não deu certo, segundo essa. Isso é uma coisa muito importante. O Brasil não deu certo é mentira. O Brasil é um dos países mais impressionantes do mundo. Claro, tem problemas, cai problemas lá. Agora, nós brasileiros não podemos destruir o país. Se a gente fizer isso, a gente está sendo estúpido e bom. Tá? Porque se você olhar os Estados Unidos, se você, por exemplo, vou me alongar um segundo. Campanha política, o Brasil é horrível, não tem candidato. Por isso, entre Hillary e Trump, quem você vota? Tá? Então a gente tem que saber um pouco dar valor a gente. Mas os Estados Unidos tem melhor ainda, que é corruptível. Né? Os votos do Bush da Flórida foram flagrantemente fraudados para ganhar. Né? O nosso funciona no dia seguinte aqui. Assim como o Santos Dumont inventou, teve o invento do avião,
quem foi que teve a ideia de ampliar os estudos para avião que a gente tem hoje? Essa é a pergunta. Olha, já na época, tentei passar um pouco aqui, você tinha muita gente trabalhando em torno do avião, tá? Desde antes e depois continuou. Você tem um desenvolvimento da aviação muito rápido entre 1906, com a 14 bis, e a Primeira Guerra Mundial, em 1914. É um desenvolvimento relativamente muito rápido. Na Primeira Guerra, esse desenvolvimento é muito acelerado. Pra você ter uma ideia, mais de 150 mil aviões foram produzidos na guerra. E quando você tem uma produção desse porte, você vai consertando os erros e você vai avaliando. Se você pegar um avião de 1913, ele é uma coisa. Se você pegar um avião de 1918, ele é outra coisa. Em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial. Tem 150 mil aviões que foram produzidos. Grande parte caiu, isso é verdade. E aí se pergunta, mas para que serve o avião? Não pode ser só para guerra. Aí você começa a usar o avião para transporte de cargas, para demonstrações, né? Começa a ter uma utilidade no avião. Os bombardeiros da guerra passaram a ser transporte, carregando cargas. Então na década de 20, você tem um avanço bastante significativo, muito rápido da aviação, até o ponto que você anuncia a possibilidade de você pode ir, por exemplo, para a Europa. Que é uma revolução, você leva 3 meses para vir da Europa aqui, você poderia levar menos tempo. Em 1922, 2 portugueses, Sacadura Cabral e Galo Coutinho, conseguem fazer a primeira travessia do Atlântico Sul de avião. Eles saem de Portugal, chegam até São Pedro de São Paulo, que é uma bela. Foi meio problema, o avião caiu. Aí veio um outro avião de Portugal, de navio, saíram de São Pedro de São Paulo, caiu. Aí veio o terceiro avião e eles finalmente chegaram ao Rio de Janeiro. Mas nessa hora você vê o seguinte, você mudou o mundo, porque o comércio, porque o transporte de pessoas, de carga, mudou completamente. Tem um historiador importante, Hobsbawm, que perguntaram a ele o seguinte, o que fez, como começou a globalização? E ele respondeu, a globalização que começa a fazer nos conceitos atuais é o avião, que permite o transporte de material. A comunicação de internet, de celular e tudo, é muito interessante e útil, mas ninguém sai do lugar com ela. Agora, quem transporta matéria, coisas, é o avião, em tempo curto. Então o Hobsbawm tem o seguinte, hoje você pode comer uma fruta plantada em outro país, que vem de avião. Há um século atrás não podia, a fruta estragava. Então o desenvolvimento da aviação é impressionante, porque você vai entendendo toda a técnica e tecnologia que tem por trás e vai avançando de uma maneira muito rápida. Muito bem, tem mais alguma questão? Acho que não, professor. Então, obrigado. Muito obrigado, professor. De qualquer forma, aqui ainda falta um pouquinho para o almoço, para vocês irem almoçar, ainda vão ter 5 minutos mais ou menos aqui livres. Eu convido, agora que vamos terminar, convido se algum de vocês queira colocar questões diretamente ao professor, que o faça, aproveitem esse momento e vamos reiniciar os trabalhos aqui, depois de almoço, às 13 horas vai todo mundo para aqui. Neste mesmo auditório, com diversas atividades. Eu vou chamar aqui só uma, só para aguçar o apetite, vai ser o show de física, que é fantástico, que vai ser apresentado ali pelo nosso colega, o educador Herbert João, que já está preparadinho para colocar vocês aí com o cabelo em pé, literalmente com o cabelo em pé. E, portanto, também atividades que vão ter a participação do professor Eduardo de Campos Valadares e por todos os outros monitores. Por outro lado, às 14 horas vamos dar início às palestras que ocorrerão no auditório do professor Fernão, Stella
UNICEF, Fernão Rodrigo Germano, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, com participação do professor Dr. Fernando Martiri Catalano e do engenheiro Alexandre Filgueiras da Embraer. Gente, um abraço a todos, cumprimentos aos nossos professores que estão aqui. Obrigado pela sua participação. Um dos organizadores do evento, vocês vão ficar comigo e com os nossos monitores, o professor Eduardo Valadares, à tarde, neste espaço. Eu peço a todos, calmamente, quem quiser, temos banheiros na saída do auditório, vocês vão descer acompanhando nossos monitores.